Olá, meu nome é Ângela Leonati, você está no meu canal Sol no Quintal, seja muito bem-vindo. O vídeo de hoje é para conversar com vocês sobre esse livro Formas de Voltar para Casa, do escritor chileno Alejandro Zambra, que eu conheci, eu já tinha esse livro aqui, mas eu escolhi para o desafio Livrada na categoria de um autor hispano-americano. E eu gostei muito de conhecê-lo e, sinceramente, eu já estou muito entusiasmada para ler as outras obras dele. Me identifiquei horrores com esse livro, não com a história dele em si, né, mas com algumas passagens que ele viveu, se assemelharam muito à minha. Por quê? Esse livro, ele tem dois pontos narrativos, né, que é a percepção de um menino que vive a época da ditadura chilena e posteriormente de um adulto que se encontra em crise com o casamento e passando por um divórcio, coisas que particularmente eu vivi porque eu também me vi criança em plena ditadura militar e também filha de uma família que não se manifestava e que viveu a sombra da ditadura, que não mergulhou. Então imagina que eu morava numa vila residencial, meu pai era funcionário da usina nuclear, e eu era criança, e o que era aquela vila se não, que não era a usina nuclear, senão um projeto da ditadura militar. E fui criada numa casa onde não se ouvia falar em ditadura militar, em que era proibido se discutir qualquer forma de governo e que então eu não sabia o que estava acontecendo. Então eu fui criada dentro de uma redoma e muito afastada do mundo, sem a internet perto, imagina, né, que eu não tinha nada disso, eu não fazia ideia do que estava acontecendo. Também nunca sofri nenhuma perda na minha família da ditadura, assim como o autor do livro, na verdade, o protagonista do livro, né, que nunca sofreu nenhuma perda da família e que depois cria um desajuste entre as perspectivas as percepções que ele vai alcançando ao viver sobre o que é e como impacta na vida das famílias e das pessoas e do país e da economia e tudo, essas percepções se alargam, então a gente começa a ver todas essas reverberações e quando ele faz isso, né? Quando ele está adulto e ele vai presentificando o seu passado. Então toda essa narrativa da percepção dele e de como ele viveu nessa época de ditadura é presentificado numa linguagem já adulta. Então você sabe que a memória ela vai sendo retida tanto voluntariamente quanto involuntariamente, né? E que muitas coisas elas são mantidas em um lugar muito inacessível como uma defesa da nossa mente. Então, quantas coisas ele não passou e ele não trouxe para essa narrativa exatamente porque ela foi guardada num lugar em função de uma defesa psíquica. Então, tudo que ele traz é aquilo que ele pode lidar, né, nesse momento. Então, as formas de voltar para casa são muitas percepções, desde que ele volta para casa dos pais depois do casamento desfeito. A forma de voltar para casa pode ser esse passado presentificado, são os novos enfrentamentos dele, como as pessoas voltaram para essa história, como essas pessoas foram recolocadas na história, pessoas que fizeram parte do passado dele, como elas foram colocadas na história atual. Tudo isso é a forma de voltar para casa. Então você pode entender essas formas de voltar para casa da forma que você quiser, né? Particularmente, eu gostaria de entender isso como um enfrentamento. Essa casa é o seu inconsciente, é o seu lugar
dentro, né, de você mesmo, e que há uma autorreflexão e que são formas de você entrar em contato com aquilo que foi a sua história, aquilo que lhe abriga, que provoca um teto para você, que se estabelece como um teto na sua vivência. Então, para mim, essa forma de voltar para casa é esse enfrentamento com a história. E aí, toda essa percepção de quem foi ele em cada etapa da sua vida, e as descrições aqui, elas são muito gostosas. Mas tem algum fechamento essa história? Fica mais suspensa? Fica no ar? Fica. Eu senti que isso ficou. Mas também, por outro lado, eu gosto dessa narrativa que me deixa pensar em algumas coisas que não estão tão explícitas. Eu também gosto de mergulhar nas histórias e tentar entender o que não foi dito. Eu tenho essa necessidade da escuta silenciosa daquilo que não foi dito quando a pessoa está falando alguma coisa. Então, entre as linhas daquilo que ele vai narrando, o que fica assim subliminarmente exposto à visitação. Então, eu gostei muito desse livro porque ele proporcionou essas muitas percepções dentro da história dele, desse passado, tanto a reconciliação dele com a criança que ele foi, com a infância, quando ele perde o encantamento e assim mesmo ele quer resguardar esses momentos dele de uma infância, né, onde ele a todo momento ele coloca como sendo, como uma desculpa, ele está se desculpando pela inocência dele. Eu não fui capaz de perceber, né? Claro que não, né? E há um mal-estar, e a todo momento ele se desculpa por esse mal-estar que ele vai sentindo quando ele entra em contato com a sua história e não se vê participante, não vê que os seus também não participaram. E nesse momento eu me identifico com ele, né? Como eu já disse para vocês, eu também cresci dentro da ditadura militar numa família totalmente apolítica, né? Então não se discutia nada, eu não fazia ideia do que estava acontecendo, também porque eu morava, acho que quase que em outro planeta, né? Onde não estava acontecendo nada. Então eu morava num lugar onde não existia ladrão, onde as casas eram sempre abertas, onde nos pagava aluguel, nos pagava luz, nos pagava água, você tinha fartura, você tinha um mar aberto à sua frente, não tinha desemprego, todos os pais eram casados, não haviam filhos de pais separados, não haviam pais desempregados, não havia miséria, não havia nada. Que mundo é esse que eu vivi? Né? E que quando aquilo se descortinou, né, que eu pude perceber que o mundo não era aquilo, eu fui destituída também desse limbo, né? Eu fui destituída desse... e caí no mundo em si para poder perceber a perda da minha inocência também me custou muito e eu tento me reconciliar com muitas coisas do meu passado. Por outro lado também, o casamento desfeito, o que é você se desfazer de sonhos e o que você se desfazer de expectativas, de projeções, de planos, quando você tem que tecer uma nova história com os fios do drama que estão ali expostos. E você vai tentar religar e vai tentar costurar e às vezes não dá para remendar, você tem que desfazer, enfim. Então essa é a vida. E essas formas de voltar para casa, não só essa leitura não só me proporcionou um momento de muita assim, tranquilidade, porque é uma narrativa muito simples, muito gostosa, prazerosa realmente, mas também foi uma forma de eu ver que eu tinha um lugar de reconciliação com um passado que absolutamente, nesse ponto de vista de uma concepção ideológica, não me deixa muito confortável. Eu gostaria de ter tido mais informações, de ser mais ativa, de ter sido... Mas eu também era uma criança, né? Então, ele na ditadura chilena, ele tinha aí uns 9 anos, eu em plena ditadura militar. Quando a ditadura se instalou, foi março de 64, eu sou de julho de 63, eu tinha aí uns 8 meses de idade. Então, quando o AI-5 veio em 69, eu tinha 7 anos,
né? Então, há 6 anos, né? 6 anos, mais ou menos 6 para 7 anos. Então, você veja que eu fui criada exatamente dentro de uma bolha onde não se falava em nada, era melhor não comentar. Então, imagina o que não foi esse rompimento, né? E todos aqueles... Então, a perda da ingenuidade e o enfrentamento de quando os sonhos não são exatamente aqueles que você pensou que pudessem existir, né? Então você tem que ressignificar e tem que refazer e vai, através de uma linguagem, tentar criar uma estrutura, tentar presentificar a sua vida e tentar entendê-la e, enfim, estar em contato consigo mesmo. Então a forma de voltar para casa é uma forma de voltar para si mesmo, num sentido de fazer as pazes, né? E uma busca de entendimento a partir de uma narrativa. É uma das formas de se elaborar. Então eu gostei bastante desse livro, eu recomendo e também vou buscar outras obras. Esse livro aqui eu comprei da finada, extinta, saudosa, maravilhosa Kozak Naif. Ele tem uma encadernação muito gostosa e muito bonita. Os tipos também, a folha, enfim, isso aqui também é o de menos perto dessa obra maravilhosa. Eu virei muito fã desse autor. Então, recomendo para vocês Formas de Voltar para Casa, do Alejandro Zambra, esse chileno maravilhoso aqui, novinho, né? Bem mais novinho do que eu. E eu também sou novinha. Não diga que não, por favor. Então, eu vou procurar as outras obras dele. Gente, por hoje é só. Muito obrigada pela sua visita aqui no meu quintal. Espero merecer outras em outros vídeos. Muito obrigada, até a próxima. Tchau.